Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai abordar a temática de como se constrói um investidor de longo prazo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP e de FINFRA, também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. É uma temática bastante importante, interessante aqui, principalmente nesse momento de crise que a gente passa, né, a bolsa em queda, né, e como é que a gente faz para ficar investido aí no longo prazo, né? É uma coisa complicada e muita gente que está iniciando realmente não entende, né, como é que você consegue investir no Brasil. O Brasil é um país de crises e a bolsa está sempre caindo, né? E como é que você consegue, né, alcançar a liberdade financeira num país como o nosso? Então, a bolsa em baixa, ela causa, com certeza, um sentimento de desânimo geral, principalmente em quem está começando, né? Então, quando você vê que a bolsa está em baixa, tem pouco a venda de cursos, né? Cursos de aprender a investir, day trade, trade, não sei o quê, tem muito pouca pessoa vendendo isso porque a bolsa não chama atenção. Quando a gente está num momento de forte alta de bolsa, aí aparece um monte de especialista, tem um monte de gente querendo vender curso, essa coisa toda. Então, é um momento em que realmente as coisas não são fáceis. E por quê? Né? Quem investe por longo prazo, e você vai aportando, e já tem alguns anos que você investe, você já tem um determinado patrimônio. Quando a bolsa cai, quando você coloca algum valor, né, você faz um aporte mensal, aquele aporte mensal ele some, né, como se ele tivesse sido diluído. Então a variação que você tem de um dia do seu patrimônio, né, digamos que você tem 100 mil reais, né, e o seu aporte é de R$ 1.000 por mês. Então você já conseguiu um patrimônio de 100 mil, o seu aporte ali é de 1.000. Né, já tem alguns anos para conseguir esse patrimônio. Quando a bolsa cai 1,5%, 2% num dia, né, você em um dia perdeu o aporte do mês inteiro. E isso, para quem começou e foi aportando aos poucos, né, você tem 10 anos de bolsa, 8 anos de bolsa, tem muito tempo de bolsa de valores, você acha normal. Então, por isso que a gente nunca indica uma pessoa, eu recebi as contas do meu trabalho e tal, eu quero investir em bolsa. Aí você pegar o dinheiro todinho que você tem da sua vida inteira e colocar em bolsa no primeiro dia. Então, essa é uma das fórmulas de dar errado. Porque quando você olhar a variação, você vê, poxa, eu perdi não sei quantos meses de salário, né? E você vai ficar nervoso e vai vender. Né? Então, o investidor, né, de longo prazo, ele é preparado ao longo do tempo. Você tem que estar se expondo à volatilidade, você tem que começar investindo devagar, né? Porque quando você olha a bolsa em queda, né, o retorno total ele vai contra você. O que é o retorno total? É o rendimento que você recebe, né, seja do fundo imobiliário, seja das ações, e a variação do preço da cota. Se a variação do preço da cota foi para baixo, né, da cota da ação, o seu retorno total é negativo. Então, cada dia que passa, o seu patrimônio ele vai ficando menor. E isso acontece por conta de uma coisa que a gente chama marcação a mercado. É o preço que o seu ativo está valendo naquele momento. Quanto que o mercado paga pelo seu ativo naquele momento, se você for vender, né? Então, as pessoas elas acabam, sim, bastante nervosas com essa marcação a mercado dos ativos em bolsa, né? E não só o ativo em bolsa, você pega um ativo de renda fixa, que não seja Tesouro Selic, um Tesouro IPCA+, um Tesouro pré-fixado, ele também tem a marcação a mercado, e ele também vai variar o preço dele ali. Uma pessoa que não está acostumada com volatilidade, ela pode sim perder patrimônio e eventualmente sair, né, do investimento no prejuízo, tá? A crise ela vai jogar o valor de face do ativo para baixo, né? Isso vai acontecer tanto com ativos que têm de renda fixa que tem essa marcação ao mercado, quanto ativos de renda variável de bolsa de valores. E aí, o pessimismo, né, que contagia, né, os grandes investidores, você tem que afastar ele, né? Afastar o pessimismo de uma forma geral. E como é que a gente afasta o pessimismo? Você tem que ser realista. Então, um vídeo passado eu falei o seguinte: ó, o investidor ele não é o otimista e ele não é o pessimista, ele é o cara realista. Né? Então, ele compra do pessimista e vende para o otimista. Seria isso, né, na verdade. Né? O investidor, o modelo ideal de investidor seria esse. Então, não convém você ser pessimista se você é um investidor. Não, você tem que ser realista. Você tem que analisar o cenário, ver o que é real ali, né, sem colocar otimismo demais, vai multiplicar por 20, né, para não ter uma expectativa frustrada, e nem pessimista demais que você não vai investir em nada. Então, a construção do investidor de longo prazo, né, ele se dá em duas faixas, né? Primeiro, teoria, segundo a prática. Teoria, na teoria a gente aprende de livros, ou conversando com pessoas que entendem um pouco mais, assistindo vídeos, né, igual vocês estão fazendo aqui. E a gente tem, né, eu vou falar um pouco de livros agora aqui rapidamente. Tem esses dois livros, O Homem Mais Rico da Babilônia e O Pai Rico, Pai Pobre. Esses dois livros são para quem está começando, né? Aquele comecinho que você tem que mudar a sua mentalidade
para começar a investir, né? Então, sair do zero, mudar a mentalidade. Esses 2 livros, eles são muito bons, né? Então, tanto O Homem Mais Rico da Babilônia, quanto O Pai Rico, Pai Pobre. E eu selecionei alguns livros aqui, faltou um monte de fora, tá, pessoal? Mas, assim, eu quis passar, né, alguns bons livros, né, e explicar o porquê desses bons livros aqui, e que vão construir, né, um pensamento ideal aí para o investidor de longo prazo. O primeiro dele, né, o primeiro desses livros aí, é O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. E por que eu coloquei esse livro aqui? Esse livro é o que o Warren Buffett fala que é o melhor livro de investimento, né, escrito em todos os tempos. Esse livro, ele tem alguns recados que são excepcionais. Primeiro, o que é o investimento? Então, o investimento, ele é aquilo que você faz e que protege o seu principal e que te dá um retorno adequado ao risco, né? E ele escreve sobre isso durante muito tempo. E ele também fala, principalmente, dessa questão do mercado financeiro, né? Ele compara o mercado financeiro com uma pessoa, né? Que ele tem um maníaco depressivo e às vezes o mercado financeiro ele chega lá com um negócio muito barato para a gente vender, às vezes ele está querendo vender mais caro. Então ele faz várias analogias e que explica, né, como é que o mercado financeiro funciona. O livro é muito antigo, né? Ele tem uma linguagem mais difícil, nem sempre muitas pessoas gostam de ler esse livro. Mas ele tem alguns recados muito importantes, né, na construção ali do pensamento do investidor. Então ele é um livro que vale bastante a pena ser lido, embora seja um livro aí de difícil leitura, um livro mais extenso, um livro mais antigo, né, mas ele é um livro atual. O Warren Buffett ele fala bastante bem desse livro. O jeito Peter Lynch de investir, ele é escrito também pelo Peter Lynch. O Peter Lynch foi um gestor de fundos e ele traz as diversas classificações de ações de empresa e tal, como você analisar, o que você tem que olhar, né, como é que você faz pesquisas, né, sobre cada um dos tipos das empresas. Então é um livro bastante interessante. É um dos livros que eu tenho de forma física, né, o jeito Peter Lynch de investir, já é um livro mais antigo, já mais velhinho, né, mas ele é um livro que vale bastante a pena por conta disso, né, ele fala de cada situação ali. Então é uma teoria bem próxima da prática. Esse investindo em ações de longo prazo, do Jeremy Siegel. Eu fiz um vídeo aqui, inclusive no canal, falando do IPCA mais 6, por que o IPCA mais 6 é bom, né? Mais 6 e pouco. Esse 6 e pouco acima da inflação é o rendimento médio de Bolsa de Valores ao longo de 200 anos nos Estados Unidos e ao longo de 50 anos no Brasil. Então, é um rendimento que você deve esperar por ele, né? Não muito a mais, nem muito a menos, né? A maioria das pessoas perde para a média de mercado. Então, esse livro, Investindo em Ações de Longo Prazo, de Jeremy Siegel, ele traz vários gráficos, ele fala por que investir em Bolsa é melhor do que em títulos, e ele vai te explicando, vai te dar um monte de exemplos a respeito disso. Esse é um passeio aleatório por Wall Street, do Burkamaw, que eu também tenho ele físico. Esse é um livro muito bom, muito completo. E ele fala das manias, fala das crises, ele fala de como um investidor, né, tem que fazer, o que ele tem que olhar. Então ele vai te falando várias coisas. Ele fala teoria que a gente chama, né, o beta inteligente, preço e valor de mercado. Ele vai te trazendo várias analogias, várias teorias ali que são interessantes para o investidor de longo prazo. Tem também o investidor de bom senso, do John Bogle, e ele foi um dos investidores, ele é um inventor, né, digamos assim, ele inventou o ETF. E ele fala o porquê, né, que fundos indexados, que de baixo risco e tal, são muito bons. E ele fala da média de mercado, faz comparação com grandes gestores, né, por que muitos gestores não conseguem bater o mercado, se o mercado seria tão ineficiente assim. Então, assim, a gente tem que acreditar, sim, né, que você consegue uma boa alocação de ativos, mas você tem que saber o que você deve esperar de cada um desse tipo de alocação, né? Então, são ativos, são livros muito bons, né, de teoria, para você trazer uma bagagem ali de investidor, tá? Então, eu indico esses 5 livros aí para o investidor médio, que já está investindo há um bom tempo, e esses 2, O Homem Rico, O Homem Mais Rico da Babilônia e O Pai Rico, Pai Pobre, para quem ainda não leu esses livros, é muito bom. E a parte prática, né, da construção do investidor de longo prazo. A parte prática ela acontece no campo de batalha, na Bolsa de Valores. Então você tem que investir, não adianta você ficar só lendo o livro e não colocar o capital ali a risco. Você tem que realmente investir em Bolsa de Valores, né? Você tem que se expor à volatilidade. E você tem que começar pequeno, entrando aos poucos no mercado, para que essa volatilidade não vá te machucando, né? Você vai, opa, não, mas perdi aqui só R$ 20, perdi R$ 50 nessa marcação no mercado, né? Então com o tempo você vai aprendendo, você vai investir em ativo ruim de início, você vai perder dinheiro em alguns ativos, isso é normal, você vai recuperar em outros ativos e você vai construindo essa mentalidade do investidor no longo prazo, investindo em bolsa. Se você não investir em bolsa, você nunca vai ter isso. Então você tem que aprender a olhar, a primeira coisa que você olha são os lucros, né? Seja de fundo imobiliário, seja de ações, seja do que quer que seja, você tem que olhar
para empresas que são lucrativas ou para fundos imobiliários que geram receita ali mensal. A cotação só serve para a hora da compra. Então, você vai olhar o preço lá. Comprou o ativo, colocou ele dentro da carteira, se ele caiu, não interessa. Você viu que naquele preço valia a pena, você comprou e acabou, tá? O preço ele vai te dar, né, diversos indicadores de rentabilidade. Então, você tem o dividend yield, por exemplo. Né? Você pega o rendimento, o dividendo pago, né, e divide pelo preço que você pagou. Aí você tem um indicador de rentabilidade. Né? Então, você olha isso, você analisa o preço na hora de você entrar. Mas, para você vender, né, você só vende ativos que perdeu valor. Então, você selecionou uma determinada empresa, né? Você olhou aquela empresa é muito boa, você viu os lucros, aquela questão do longo do tempo, a história dela é essa, e ela foi performando ali no mercado. Quando ela deixa de ser aquele ativo que você olhou, não, eu gostei dela por causa disso, 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 daquilo, ela começa a perder lucros, ou de forma recorrente, o negócio dela muda, aí sim você vende o ativo. Enquanto isso, você não vende, não só porque o preço do mercado caiu que você vai vender. O preço caiu e o lucro continua alto, você está comprando as empresas, né? E outra coisa aqui que acaba ajudando bastante, né, essa questão de manias e crises. Então, as crises, elas são ótimas oportunidades, né? A gente tem, no Brasil, e aí eu coloquei aqui, né, o Brasil está sempre em crise. E é um dos comentários também que eu vou colocar aqui, né, de um investidor que assistiu um vídeo nosso, falou, eu tenho 60 anos de idade, eu também estou perto de 60, eu tenho 60 anos de idade, e o Brasil está sempre em crise. E é verdade, né? A gente tem crise ao longo de muito tempo. A gente tem políticos bem, bem ruinzinhos mesmo, né? De todas as direções aí. E o nosso país está sempre em crise. Né? A gente tem um gigante que está sempre dormindo, né? Ela tem uma piadinha na época do Jô Soares, né? Tinha um programa que falava o Brasil, o gigante adormecido. E isso já tem 30 anos. E a gente está ainda do mesmo jeito. Né? Então a gente é um país que está sempre em crise. E, né, apesar disso, a gente tem grandes investidores que ganharam muito dinheiro no Brasil. Né? Por quê? Porque como o Brasil está em crise, os prêmios daqui também são mais altos. Né? Eu tenho esse livro aqui, né? Eu não coloquei ele na parte de livros lá, mas é Da Euforia ao Pânico. O livro chama Da Euforia ao Pânico, e esse livro aqui ele conta histórias, né, de uma forma geral sobre as grandes pânicos e grandes bolhas que aconteceram aí na história. E ele conta, né, uma das coisas ele fala sobre, principalmente, quando o governo ele coloca gasolina no fogo. Então, o governo ele tem que incentivar a economia e tal, para ele ficar melhor. E aí ele coloca, né, injeção de dinheiro na economia, e é a gasolina que você coloca no fogo, né, para disparar a inflação, para ter uma outra crise. E a gente está sempre fazendo esse tipo de coisa, a gente volta em ciclos, né, a economia ela é em ciclos por conta disso. Né, os políticos eles acabam tendo que incentivar a economia, aquela coisa toda, para ter uma reeleição e tal, e eles fazem coisas que a gente acaba, né, tendo uma inflação maior, entrando numa crise ainda mais forte. E quando você entende essas coisas, essa teoria, você acaba se aproveitando na prática. Né? Então, como a crise é muito boa para você comprar ativos, né? Momentos de crise são muito bons para você comprar ativos. Esse aqui é o comentário, né? O comentário aqui do Caso Aberto. Ele falou: o Brasil está sempre em crise. Eu tenho 60 anos e eu vi isso a minha vida inteira. E é verdade. Né? Eu estou perto da idade aí também do Carlos, né? Eu vi isso a vida inteira. Eu vivi a época de hiperinflação. O Júnior coloca aqui: eu sinto falta demais de ouvir pessoas mais velhas ao meu redor. Se pudesse compartilhar momentos vividos lá atrás, com esse que vocês acabaram de ilustrar. Então, essa experiência do que já foi vivido, né? E mesmo assim você continuar investindo mesmo, apesar de todas essas coisas aqui que acontecem aqui no Brasil, né, é isso que vai fazer, na verdade, você conseguir um capital aí no longo prazo. O investidor de longo prazo, né, ele é forjado no fogo, então não tem jeito. Né? Eu deixei aqui uma frasinha motivacional aqui no final. Né? O Brasil não é para amadores. Então a gente está num país que é bem instável, a gente muda governos o tempo inteiro, né, e a gente acaba tendo diversos tipos de crise. Investir nos Estados Unidos é bom, é ótimo. Né? Eu gravei até um vídeo aqui sobre VVB11 e tal, investimento nos Estados Unidos, no exterior. Né? Depois você dá uma pesquisada aí. Excelente. Só que o investimento no exterior é para ficar no exterior. Não vai ficar levando, trazendo dinheiro, pagando imposto, pagando ganho de capital, não vale a pena. E o dinheiro que você está aqui no Brasil, você vai usufruir dele aqui no Brasil, principalmente quando você chega numa idade um pouco mais velha. Então, apesar de você ter que investir também no exterior, você também tem que investir no Brasil, porque é a moeda que você utiliza no seu dia a dia. Vai curtir, vai ir na padaria, vai comprar alguma coisa, vai viajar um pouquinho por aqui, você tem que ter reais para pagar isso. Né? Então, você tem que ter, sim, como morador do Brasil, investimento no Brasil. E o Brasil, né, apesar de todas as crises, é uma excelente oportunidade de investimento. A gente tem taxas muito elevadas, né, como o nosso risco também é mais alto,
é cobrado um retorno muito mais alto aí também dos ativos, o que faz com que o preço de face desses ativos seja muito mais baixo do que se fosse nos Estados Unidos, na Europa, em outro país mais estável. Bom, então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. E aí, você investe no Brasil, investe no exterior também? O que é que você achou aí dessa questão teoria, prática? Já leu algum dos livros que eu indiquei aqui? Deixa um comentário aí para a gente ficar sabendo, né? Comentar aqui também, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo.